Hoje nós vamos estudar o centro espírita, entender o que era um centro espírita. Vamos lá? Recordando aqui Jesus, sim, porque a reflexão de hoje é toda voltada para a vida de Jesus. Jesus, aos 30 anos, ele foi batizado por João Batista, seu primo. E conta os evangelhos que, ao ser batizado, veio uma luz do alto e que essa luz envolveu Jesus totalmente, foi observada por todos os que estavam à sua volta. E neste momento, Jesus começa a sua vida pública. Porque até este momento, do seu nascimento, daquela época que Jesus, pequenininho, foi para o Egito, nós não temos o evangelho. Nenhum evangelho fala qual foi a infância e adolescência de Jesus. Encontramos Jesus já adulto, já começando a sua missão. E começa a missão já convidando os discípulos. Pedro e André, que eram irmãos pescadores, depois Tiago e João, também pescadores. Jesus passa pelo publicano, vocês sabem que era publicano na época de Jesus, né? Aquele que recolhia os impostos. Levi, que depois foi chamado de Mateus, e que Jesus disse, venha, e ele largou tudo e foi. O compromisso deles, eles aceitaram e vieram direitinho, né? Então, Jesus, acolhendo e convencendo, convidando aqueles espíritos já compromissados com a missão dele, ele chega na sinagoga. E na sinagoga, ele lê, abre o rolo e lê. Não vim revogar a lei, vim para cumpri-la. E nós temos esse episódio da vida de Jesus em Mateus 5, versículo 17. Então, Jesus veio para cumprir a lei. Cumprir a lei quer dizer agir de acordo com a lei divina. Saindo ali da sinagoga, Jesus vai para a casa de Pedro. Vai para a casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente. Na mesma hora, Jesus segura na mão da sogra de Pedro. Abençoa. E, segundo os evangelhos, ela se levanta e vai imediatamente tratar de dar comida para o povo. As senhoras matronas estão sempre voltadas, ainda mais naquela época, que as mulheres não trabalhavam fora, voltadas para a família, para dar alimento para todos. Jesus, como vocês veem aqui a foto, é de uma alegria, se dá bem com todos, compartilha as bênçãos dele com todos os irmãos. E, teoricamente, o primeiro, digamos, milagre assim público foi o milagre que chama de milagre, ou seja, um feito de Jesus que chama de milagre porque as pessoas não são capazes de fazer, que é transformar a água em vinho. E onde que Jesus faz isso? Um casamento. Num momento de alegria. Vocês veem que Jesus era alegre, compartilhava a alegria, compartilhava o acolhimento, a companhia das pessoas. Então, vocês observam aqui, na própria figura, a alegria de todos, Jesus compartilhando. Dando sequência à sua vida, ele começa, onde ele vai, onde ele aparece, todo mundo se reúne à volta de Jesus. Por quê? Porque ele
saía dele uma energia, uma vibração, um magnetismo de afeto, de acolhimento. E as pessoas eram curiosas, curiosas para saber o que ele estava falando. As pessoas estavam também ansiosas, porque souberam que ele também curava. Assim, cada vez que Jesus aparecia, onde ele ia, as multidões estavam atrás. As crianças todas envolviam sempre Jesus. Jesus sempre foi meigo, alegre, feliz. Deixava sempre onde estivesse uma paz, a paz de Jesus, a alegria, a fé, a esperança. Outra foto aqui, naquelas regiões desertas, em muitos lugares áridas, que aquela região da Palestina é fria de manhã, é fria de madrugada, é fria à noite, durante o dia é bem quente, e sem vegetação fica assim mais seco o tempo, mais seco o ar. E mesmo assim, as pessoas continuavam atrás de Jesus. Jesus tanto convivia com os apóstolos, particularmente, ensinando aos apóstolos, explicando aos apóstolos o que ele ensinava, como nós sabemos pelos evangelhos, como na passagem que ele ia para Galiléia e ele atravessa Samaria, e os samaritanos e os judeus, os hebreus, não eram simpáticos uns aos outros, os judeus achavam que os samaritanos eram um judeu que aceitou outras influências de outras religiões, e os judeus não gostam dos samaritanos. Mas Jesus conversa, está no poço, conversa com a samaritana. E a samaritana entende perfeitamente quando ele diz que ele traz a água da vida. E ela se interessa, e quando ela diz, mas o Senhor é o Messias, Jesus disse, sou eu que estou falando com você. Ela sai disparada e vai chamar todo mundo para se juntar com ela, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E Jesus e os discípulos ficam alguns dias em Samaria, ensinando ao povo, explicando ao povo as leis divinas. Aqui nós vemos Jesus já está num lugar assim mais aprazível e está cheio de gente à volta dele. E vocês sabem, Jesus encantava de tal forma as pessoas que as pessoas ficavam horas ouvindo Jesus. E sabe como é, né? A nossa mente pode estar muito desperta, muito interessada, mas o corpo, o estômago precisa de alimento para que a mente continue esperta, viva. E Jesus, então, neste momento, ele multiplica pães e peixes. Ele faz isso em 2 ocasiões, né? Então, o pessoal não se incomoda de ficar muito tempo ouvindo Jesus. Jesus também vai à casa dos amigos. Aqui nós temos Marta e Maria. Jesus conversa com elas na casa de Lázaro, em Betânia, que as duas eram irmãs de Lázaro. Lázaro depois ficou famoso, né? Dentro dos evangelhos. E Jesus está sempre, sempre conversando, acolhendo e transmitindo afeto e alegria. Jesus comia também na casa dos maiorais lá da região, não é? Lugar bonito, cheio de conforto, cheio de luxo, Jesus também ia. Assim como Jesus ia na casa das pessoas mais simples. Convidava, ele ia. Um dia, Jesus está numa casa cheia de gente e conversando, ensinando. E o que acontece? Há um barulho no teto e abrem um espaço no teto e desce um homem trazido para Jesus curar. Eles descem, quer dizer, o homem, ele
estando impossibilitado de andar, imóvel na sua cama, na sua esteira, ele é descido através do telhado pelos amigos, porque eles tinham certeza que Jesus poderia curá-lo. Eles descem e Jesus cura. Então, vocês veem que Jesus está sempre rodeado de gente, estão todos alegres, felizes, procurando alimento espiritual, alimento sentimental, de afeto, esperando cura para os seus problemas, palavras e ensinamentos para terem uma vida mais feliz. Com relação aqui aos discípulos de Jesus, que eram pescadores, Jesus usava muito os barcos de pesca dos discípulos e ia sempre, atravessava o lago de Genezaré para a outra parte da Palestina, para Decápole. E o que aconteceu? Nós temos mais ou menos, que eu me lembre agora nesse momento, nós temos 3 episódios da vida de Jesus nesse lago de Genezaré. Quando, à noite, eles estão pescando e Jesus vai ao encontro deles andando sobre a água. Aí Pedro, olha lá, quem vem aí? Mas é um fantasma? Quem é, quem não é? Aí diz, é o Senhor, é o Mestre. Ô Senhor, se é o Senhor mesmo, Pedro é interessante as passagens de Pedro no Evangelho. Se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até aí. Aí Jesus disse, venha ao meu encontro. Pedro veio andando em cima da água como Jesus, até que uma hora ele disse, mas peraí, eu aqui andando em cima da água, aí afundou. Foi afundando, mas Jesus pegou. Homem de pouca fé, Jesus diz, né? Pois é. Quando acontece também em outra ocasião, os discípulos vão pescar e Jesus se deita lá no cantinho e cochila. Vocês imaginam, a primeira é a única passagem do Evangelho que mostra que Jesus estava ou cansado ou de propósito, né? Ali, bem quietinho no cantinho dele, e os outros, os discípulos ali, envolvidos com a navegação do barco. Daqui a pouco, um vento, uma tempestade horrorosa, o barco parecia que ia virar, uma chuva torrencial, aquela ventania, e eles ficaram assustadíssimos. Ora, e vendo Jesus ali, Pedro não teve paciência, cutucou lá Jesus, sacode, Senhor, Senhor, vamos morrer. Morrer nós todos vamos, né? Pois é. Aí, Senhor, Jesus girou e disse, ai, vocês não têm fé mesmo, né? Aí Jesus dá ordem para que o mar se acalme, que a tempestade e os ventos se acalmem. Imediatamente tudo ficou tranquilo. Jesus também usa o seu poder para dar cura a vários cegos, aos paralíticos. Esse paralítico aqui do lado da piscina, que fica sempre ali querendo ser curado, Jesus disse, você quer ser curado? Me dê a mão, levante, venha. Ele, com a fé, levanta e é curado. O lunático, naquela época, quando as pessoas tinham problemas epiléticos, se tinham problemas de obsessão, era chamado de lunático. Então, Jesus, o pai, leva o rapaz a Jesus e diz, olha, Jesus, precisa cuidar do meu filho. Meu filho tem os ataques, cai na água, cai no fogo, não tem senso de medida, não se autodetermina. E Jesus curou o rapaz. A mulher que é hemorroíça, quer dizer, ela vivia sempre numa situação desagradabilíssima. Imagina uma mulher ficar perdendo sangue durante 12 anos. Absurdo isso, nem sei como ela ainda estava viva e tinha ainda energia
para ir atrás de Jesus. Ela foi se encostando em Jesus, botou a mão na veste de Jesus e ficou curada. Jesus disse: sua fé te curou. Quer dizer, nós termos fé, acreditarmos naquele poder de Jesus, é curador. Traz uma harmonia imediata. O caso de Lázaro. Lázaro, que era irmão de Maria e de Marta, aquelas duas lá que eu fiz a referência, que Jesus era muito amigo de Lázaro. O que acontece? Lázaro ficou doente, teoricamente parecendo morto, foi lá no enterra, eles colocam numa gruta, é como se deixasse o corpo para se dissolver sozinho, e depois de determinado tempo eles recolhiam os restos e colocavam em urnas. Ora, Jesus passou 4 dias de onde ele estava, quando soube que Lázaro tinha morrido, e chegou e disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro foi para fora. Jesus pediu que afastasse a pedra, Lázaro veio para fora. Mas por que Jesus fez isso? Não porque ele ressuscitou Lázaro, porque Lázaro o seu corpo estava em estado cataléptico. Porque se realmente, nós sabemos pela doutrina, se realmente o espírito se desliga do corpo físico, realmente não volta mais. Jesus, do que chamam última ceia, ou seja, o último jantar, o último lanche, a última reunião que fez com seus discípulos, disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nós vemos que Jesus tem aquela autoridade. Ele, quando falava com autoridade, falava de um modo tão firme que realmente trazia uma segurança, uma fortaleza no íntimo de cada um. E ele diz, um novo mandamento, quer dizer, aqueles 10 mandamentos que Moisés trouxe lá do Monte Sinai, 10, ele disse, um novo mandamento eu vos dou. Então, agora nós já estamos no 11º mandamento. O 11º mandamento é o mandamento do amor. Quer dizer, amar como eu vos amei. Ou seja, daquele modo maravilhoso, cuidando de todos, como se fosse a nós mesmos. Então, nós vemos aí que em todos os momentos Jesus está sempre com o povo, está sempre acompanhado, está sempre buscando a companhia de todas as pessoas, sejam pessoas boas, sejam pessoas imperfeitas, sejam pessoas, os fariseus, os escribas, também estavam sempre perto de Jesus. Em diversas ocasiões, eles questionam Jesus, estão sempre atrás de Jesus. Então, de todas as situações sociais, de todos os tipos de pessoas, Jesus está sempre rodeado. A ninguém Jesus desprezou. Todos e todas as pessoas Jesus acolheu com o mesmo carinho. Agora, nós vemos que houve 2 momentos em que ele esteve só. Quando Jesus ora, ele ora sozinho. Ele se afasta para ter um encontro com o Pai, um encontro com Deus, que é o Pai de Jesus e é o nosso Pai, o nosso Criador. E quando ele está na cruz. Então, nesses momentos íntimos de Jesus, ele está só. Fora disso, ele está sempre em comunhão conosco. Jesus, vocês sabem, ele ressuscita. E o que é Jesus ressuscita? O que chama de
ressurreição de Jesus. É a desintegração do corpo material dele, e ele aparece aos apóstolos no seu corpo espiritual. Na doutrina espírita, nós sabemos que isto pode acontecer. Muitas pessoas veem, vamos dizer assim, numa linguagem coloquial, veem fantasma. O que é isso? Vem o espírito de pessoas conhecidas ou desconhecidas, vem espíritos, ou seja, é o corpo perispiritual. Agora, o corpo perispiritual de Jesus é um corpo perispiritual de luz, né? Muito lindo, e foi desse jeito que ele apareceu aos apóstolos pela primeira vez, quando eles estavam em oração no cenáculo. Depois, Jesus aparece no seu corpo material também, assim, que nós, na doutrina espírita, chamamos de agênere, porque pelo poder de Jesus ele poderia se apresentar como ele quisesse. Ele se apresenta como era antigamente. As pessoas veem como ele era antigamente, quando estava no convívio com todos. E aí ele aparece a Jesus em várias oportunidades e diz aos apóstolos: ide a todos os povos anunciando tudo o que vos ensinei. Quanto a mim, estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Jesus dá uma ordem para que todos aqueles que seguem e que seguiram ele, que vão levando para todas as pessoas, em todos os lugares, pelo seu exemplo, pela sua palavra, pela sua atitude, tudo o que ele ensinou. E que ele estaria sempre conosco. Porque vocês imaginam o poder de Jesus, o amor de Jesus, que é o nosso governador planetário, envolve toda a Terra. A aura de Jesus envolve toda a Terra. Então, Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. E dizendo isso, Jesus se eleva nas alturas. E os discípulos, eles continuam, voltam para o cenáculo, esperando, conforme promessa de Jesus, um influxo do Espírito de luz, do Espírito da palavra, do Espírito da, vamos dizer assim, da mediunidade. Ou seja, aquela luz que eles iam receber, aquele Espírito que eles iriam receber, seria uma luz divina que abria a mente deles, o espírito deles, e que eles iriam, então, fazer tudo como Jesus. Quer dizer, em termos, né? E aí, após esse evento muito interessante que dizem nos evangelhos, no Ato dos Apóstolos, aliás, que foi como se fosse uma língua de fogo perto ou seja, uma luz assim na cabeça de cada um. E eles se sentiram cheios de força, cheios de vitalidade, com a mente aclarada, e Pedro, então, saiu todo animado, junto com os outros discípulos, e foram proclamar as palavras e os ensinamentos de Jesus para o povo. Aquela aglomeração, Pedro começou a falar, e vocês imaginem que aquelas energias, aquele magnetismo dos apóstolos, todos cheios de luz, de energia superior, chamou a atenção do povo. E naquela época da Páscoa, estava cheio de judeus vindos de todas as partes para fazer a comemoração da Páscoa no Templo de Jerusalém. Então, Pedro começa a falar e diz no Evangelho que umas 4.000 pessoas ficaram assim encantadas com as palavras de Pedro e foram convertidas ao ensinamento de Jesus. E eles ficaram muito assim espantados,
porque eles entenderam cada um na sua própria língua. E havia gente de todo canto. A doutrina espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns nos explica que isto é uma coisa interessante. Pedro falou em hebraico, o arameu, o aramaico, mas as pessoas entenderam na sua própria língua porque aquela energia, ele mentalizava aquelas imagens todas de amor, de afeto, de efeitos de Jesus, da palavra de Jesus. Então as pessoas se sentiam entendendo perfeitamente como entenderam tudo que ele falou, compreenderam os seus corações. Então acharam que foi um milagre extraordinário. E Pedro realmente fazia muito milagre. Ele e João estavam na porta do templo, e tinha o homem ali paralítico, cego, que não andava, que pedia sempre esmola, e pediu a Pedro, e Pedro disse: Olha, não tenho dinheiro, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante. Segurou a mão dele e levantou. E Pedro, então, acabou ficando ali muito conhecido. As pessoas botavam os doentes onde sabiam que Pedro ia passar, porque achavam que só a sombra de Pedro já curava as pessoas. Mas aí vocês lembram que os seguidores de Jesus foram rechaçados pela, pelos religiosos do Templo de Jerusalém e foram perseguidos. E com isso, eles se juntaram. Pedro, Tiago e João se juntaram numa casa que era no caminho para o porto de Jope. Por isso, Casa do Caminho. E nesta Casa do Caminho, eles recebiam as pessoas abandonadas, os doentes, os leprosos, igual que Jesus fazia. Crianças, órfãos, todos lá eles acolhiam. E as pessoas que eram seguidoras e gostavam dos ensinamentos de Jesus davam sua colaboração. Então, na Casa do Caminho era uma casa de acolhimento, era uma casa também que falavam dos ensinamentos de Jesus e que praticavam efetivamente o que Jesus fazia. Então, eles ensinavam também e curavam os doentes, impondo as mãos para curar. Os romanos, que já tinham crucificado Jesus, também não aceitaram aquela nova seita judaica. E o que acontece em Roma? Que muitas pessoas, por causa dessas perseguições aos que seguiam a Jesus, foram saindo de Jerusalém. Isso o Ato dos Apóstolos conta. Nós então vemos que os cristãos, eles começaram a se reunir nas catacumbas, que eram aqueles lugares que enterravam os mortos, que os mortos ficavam ali guardados. Então, as catacumbas era como se fosse um encontro de todos aqueles que seguiam a Jesus escondidos. E nós sabemos que, apesar deles se esconderem e tudo, muitos cristãos foram martirizados na arena romana, mas sempre com fé. E o livro Há 2000 anos, Emmanuel conta que a esposa dele, Lívia, foi uma das mártires no circo romano. E o que aconteceu? Os cristãos oravam e antes de serem atacados pelos animais, eles viam e eram levados por espíritos bondosos ao encontro de Jesus. Eles não sofriam. Eles
davam testemunho com fé. E assim eram recebidos e eram levados ao encontro de Jesus. Nós vemos que Paulo e os outros, Barnabé, João e os outros discípulos de Jesus começaram, segundo a sua ordem, e se espalhando. Então, uma família fugia de Jerusalém, ia para Antioquia, ia para outra cidade. O que acontecia? Lá eles começavam a divulgar os ensinamentos de Jesus. E assim, as casas das pessoas que acreditavam em Jesus, dos seguidores de Jesus, se tornavam como se fosse uma igreja, como se fosse realmente um núcleo de estudo, de paz, de harmonia, de comunhão. Então, eles faziam o estudo, liam os manuscritos de Mateus e as cartas de Paulo, por exemplo. Eles liam aquilo e estavam assim juntos, compartilhando alimento, compartilhando afeto, dando abrigo às pessoas, muito exatamente como Jesus gostaria que fosse. Mas o tempo passou e os seguidores de Jesus tomaram um rumo institucional. E assim, a partir de Constantino, que foi a mãe dele era cristã, e ele era um imperador do Império Romano, o que acontece? Ele praticamente oficializou a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, e que nós vemos hoje, na atualidade, o Vaticano, a Praça, e essa igreja tem o seu representante maior, o dirigente maior, o Papa. Mas passou o tempo e a igreja se espalhou, não é verdade? E nós vemos, então, que em 17 de abril de 1857, em Paris, aconteceu uma coisa muito interessante. Foi a publicação do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que nesse Livro dos Espíritos estão os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, nós conhecemos da doutrina, que os espíritos, através dos médios, espíritos superiores, vieram trazer a realidade do mundo espiritual. A relação dos espíritos, que são a alma dos que já morreram, com a nossa vida presente. Então, nós temos aí que Kardec ouvia tudo o que acontecia, todas as mensagens que os espíritos traziam através dos médiuns, e começava a fazer uma seleção e ver qual era a coincidência dos ensinamentos e qual era a paridade com a moral de Jesus. Então, nós temos aí a doutrina espírita, e nesse Livro dos Espíritos, eles disseram que
colocasse na capa do livro dos Espíritos, aquele galho da videira. E o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do bem, fora do amor, não há felicidade. Felicidade. E Jesus veio trazer o ensinamento de que, amando, nós nos tornamos felizes e fazemos a felicidade de todos à nossa volta. E amando, nós nos tornamos pessoas melhores. E pessoas melhores, os espíritos das pessoas melhores se purificam. E purificados se tornam espíritos puros. E assim gozam de felicidade eterna. Kardec tinha um lema: trabalho, solidariedade e tolerância. O trabalho promove nossa melhora. Sim, atividade de toda forma, intelectual, manual, de toda forma, nos torna melhores. A solidariedade nos aperfeiçoa. Enriquecemos o mundo com a nossa boa vontade, com a nossa gentileza, com a nossa alegria, com a nossa bondade. E a tolerância? A tolerância nos eleva, engrandecendo a vida, porque respeitamos o nível espiritual de cada irmão. Sabemos que por causa das encarnações que o Senhor, Pai Eterno, nos dá para nos melhorarmos, cada um tem o seu nível. E assim, compreendendo isso, nós somos mais cordiais, somos mais tolerantes, perdoamos, compreendemos. E isto assim faz a vida melhor. A Sociedade Espírita de Paris, inaugurada no dia 1º de abril de 1858, um ano praticamente, um ano do Livro dos Espíritos, foi o primeiro centro espírita e foi fundado por Allan Kardec. Essas reuniões que um pintor brasileiro, Ismael, eu não sei o sobrenome dele, ele a partir das imagens do mobiliário da época, ele então imagina, e a partir das leituras da revista espírita, ele imagina como seria uma reunião da Sociedade Espírita de Paris. Foi o primeiro centro espírita. Então, nós vemos aqui a reunião Kardec, as pessoas ali conhecidas, e os espíritos, assim que a ideia foi trazer de um modo que se entendesse que os espíritos, mesmo não vendo que eles estão influenciando os médiuns, para os médiuns psicografarem, escreverem os ensinamentos dele. Então, Kardec diz que as reuniões ofereciam grande interesse pelo seu caráter sério e pela importância das questões ali tratadas. A sociedade constituiu-se, pois, regularmente, funcionando às terças-feiras na Galeria de Valois, no Palais Royal. Então, isso está escrito por Kardec em Obras Póstumas, na página 240. Então, nós vemos aí que era um estudo sistematizado, assim como o nosso aqui. Uma vez por semana, direitinho naquela hora, estamos em contato especial de estudo com os bons espíritos. E assim começou a acontecer as reuniões espíritas. Antigamente, eram nas casas das pessoas que os estudos eram feitos, sempre sob a inspiração de bons espíritos, através da oração, através da leitura do Evangelho, e assim sempre foram se desenvolvendo essas reuniões espíritas, como o exemplo
daquelas reuniões que Jesus fazia, daquela época, todos juntos, ninguém sozinho. O sozinho nem era sozinho. É sozinho nós ficamos com a nossa consciência e com o Pai Eterno. Fora disso, nós estamos sempre acompanhados, sempre unidos. E quanto mais unidos, nós temos mais força para orar, para fortalecer os nossos bons propósitos. Aqui no Brasil, a doutrina espírita teve uma aceitação muito boa. E nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira, e 1970 em Brasília. Muito linda federação. Essa federação no Rio de Janeiro realmente 1900 e alguma coisa aí, eu não me lembro mais do prédio. Mas essa federação de Brasília eu cheguei a conhecer. Muito linda. Num parque bonito, cheio de verde, cheio de luz, cheio de paz. Passados 163 anos do anúncio do Consolador Prometido, a doutrina espírita chega em Aldeia da Serra, São Paulo. Chegou aqui. Instalou-se aqui no dia 19 de maio de 2004. Então, novinha, dia 19 desse mês, nossa aldeia de luz, nosso centro espírita do coração, que estudamos e que estamos ligados, completou 17 anos. 17 anos, viu, minha gente? Praticamente 10 dias atrás, né? Então, esse centro espírita é um lugar maravilhoso, cheio de luz, cheio de paz, cheio de bênção, porque é onde reúne os representantes do mundo espiritual a partir de uma direção espiritual no centro. Quem faz parte da diretoria? Faz parte da diretoria que é a respeito das atividades, digamos, materiais, que cuidam de aluguéis do prédio, das aulas, dos passes, das palestras. Mas quem orienta a orientação espiritual do nosso centro está sob a direção do irmão Florencio. Irmão Florencio, nosso diretor espiritual, que tem com ele uma equipe de irmãos benfeitores, que estão sempre, sempre, sempre nos amparando, nos envolvendo com paz, com doçura, com boas inspirações. Estão cuidando de nós. Nós todos que estamos ligados à Aldeia de Luz, podemos ter a certeza que, além do nosso anjo guardião, nós temos a proteção de todos esses espíritos bondosos que estão trabalhando na nossa casa. Eles acompanham desde aqueles que já vieram, que já estiveram na casa, que já mudaram de casa, mudaram de estado, de país, aos que estão agora, os que virão, todas as suas famílias são protegidas, são ajudadas. A todos aqueles que já partiram também são cuidados. Aqueles irmãos que nós botamos os nomes nos cadernos, eles cuidam também. Enfim, aos irmãos que eventualmente necessitam de um apoio especial, então recebem um tratamento de P1, de P2, de P3. Nós que estamos estudando, quando nós estudamos, mesmo cada um no nosso lar, nós estamos recebendo auxílio, proteção, inspiração desses irmãos amigos trabalhadores do nosso Aldeia de Luz.
É verdade, minha gente. Nós agradecemos muito, porque nem sempre nós lembramos, porque não vemos, nem sempre nós lembramos que eles estão a cuidar de nós. Como diz Jesus, maior valor aquele que dá sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Eles se doam para nós, para todos os nossos pedidos. Eles vão procurando sempre nos ajudar. E o centro espírita, então, é um templo, é uma escola, é uma oficina, um hospital para todos nós. E nós que estamos ligados ao centro espírita, assistindo palestra, fazendo curso, recebendo tratamento, nós sabemos que o que temos que fazer é amar. Amar fazendo bem a todas as pessoas. Amar é fazer o bem. Para todos aqueles que gostamos, que é muito fácil, para aqueles que às vezes não temos muita simpatia, é um pouquinho mais difícil, mas nós sabemos que devemos fazer o bem para todos eles. E para aqueles que nós não conhecemos, devemos vibrar o nosso melhor sentimento, sempre. E assim sabemos que Emmanuel diz que Jesus é o nosso governador planetário. E com isso, nós vemos que com amor nós fazemos a Terra vibrar como um coração. E é importantíssimo que vibremos. Vibremos e hajamos sempre com amor. Se nós não pudermos botar aquele amor com muito sentimento, que nós raciocinemos e façamos o bem. E façamos através da oração também, que é importantíssimo. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Suas más inclinações, vocês sabem o que é. É aquele comodismo que a gente tem, né? Aquela moleza. Puxa, ai, hoje tem um filme. Ai, eu acho que eu não vou no centro hoje não, porque é o último capítulo da novela. Quer dizer, aquela preguicinha que a gente tem. Olha, preguiça é uma coisa que atrapalha para a gente fazer o bem, porque nos deixa parados. E nós não podemos parar. Jesus diz: meu pai trabalha, eu trabalho também. Trabalho quer dizer atividade, nós precisamos estar sempre procurando nos transformar para o bem, para o nosso melhor. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertencem. É uma mensagem do Paulo Apóstolo, em Paris, 1860, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no 15, no item 10. Ou seja, nós precisamos simplesmente fazer o bem. Fazer o bem sempre. Porque Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, minha gente, nós vamos ter a certeza que Jesus está no meio de nós. Que Jesus é amor. Jesus é paz. Ele diz sempre: eu vos dou a minha paz. Está em paz quem cumpre o dever, quem faz as coisas certas, quem ama, quem procura se melhorar. Procurar se melhorar é se conhecer e procurar fazer melhor, cada dia mais. Para, em vez de termos 500 reencarnações, a gente tem 100, 200, 300. Então, terminamos essa, 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 essa reflexão hoje pensando numa coisa muito importante. O Evangelho no lar mantém a luz do amor em nossos corações, em nossos pensamentos. A nossa casa, a casa que é feita oração, que nós oramos e fazemos o Evangelho do lar, é uma casa iluminada.
Pode estar na maior escuridão, os espíritos veem que há luz dentro do nosso lar, há luz dentro do nosso coração. É uma casa que é protegida, que é abençoada e que as pessoas sentem felizes de bater a porta, que sabe que serão bem recebidas, porque o amor de Jesus estará presente nesta casa. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aí estará também um centro espírita. E assim, nós encerramos a nossa reflexão de hoje, agradecendo este lugar em que estamos, cada um no seu lar, cada um na sua oração, na sua reflexão, unidos pelo coração, pela intenção. Estamos realmente todos unidos na presença de Jesus. E assim nós elevamos nosso pensamento e nosso sentimento, agradecendo a Ele essa inspiração, essa força que nos dá, esse aconchego, esse acolhimento, esse chamamento que nos trouxe até o Aldeia de Luz. E que dessa forma nós podemos levar aonde formos, dentro do nosso coração, a presença dele. E unimos assim a todos os nossos irmãos que, igualmente a nós, estão também plenos de fraternidade, de afeto, de paz e do amor de Jesus. Ó Senhor Jesus, abençoe nossos lares, o coração de cada um de nós, a nossa família, e que as bênçãos que descem sobre o nosso centro, Aldeia de Luz, possa realmente se espalhar também por toda a nossa região, se unindo com todas as casas de oração, se unindo com cada lar que ora, com cada irmão que faz o bem, e assim que nós possamos todos juntos criar uma luz de amor, de paz, de energia do bem, de fé e de alegria, que nos fortaleça para sempre fazermos o nosso melhor a cada dia da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.